Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui do nosso canal. Hoje, muito feliz em poder estar aqui com o nosso querido delegado Antônio Furtado e com a nossa estrela, Felipe Brito, o mais requisitado aqui do nosso canal, aqui, né? O mais difícil de achar, né? Já falei com o Bolsonaro umas 4 vezes, mas com o Felipe eu não consigo. É mais difícil. Mas brincadeiras à parte, pessoal, ó, tamo junto hoje para a gente trazer informações importantes para vocês sobre as nossas pautas. A gente vai falar um pouquinho dos assuntos que vocês têm interesse. Nós vamos falar um pouco do 14º, nós vamos falar da margem dos consignados, nós vamos falar da antecipação de benefício e, principalmente, um tema que eu quero discutir em especial com vocês é a comissão do aposentado. Isso é histórico e isso abre as portas para que todas as outras vitórias que a gente possa conseguir depois sejam mais fáceis, que a luta deixe de ser tão difícil e tão dolorosa para o aposentado e pensionista, tá? Então, vou começar passando a palavra para o delegado Antônio Furtado para dar o bom dia para o pessoal e depois o Filipão já fala aí com a gente aí. Bom dia a todos. Primeiro, mais uma vez, manifestar a minha enorme satisfação de estar aqui com vocês. Ver que a gente trabalha, hein? Ontem foi feriado, hoje já está o carnaval comendo solto em todo o país, especialmente no Rio e São Paulo, mas a gente fez questão de estar aqui. Porque isso aqui é uma trincheira numa luta em favor de aposentados, pensionistas e sempre lembrando dos amigos servidores. A gente vai resolvendo os pontos com muita alegria. Então, quero cumprimentar o doutor Sandro Lúcio Gonçalves, cumprimentar também meu outro querido amigo Felipe Brito. Vamos lembrar, Felipe Brito, pré-candidato a deputado estadual pelo Rio de Janeiro. Para minha sorte, e sorte também do Estado, pela União Brasil. A gente tem também como pré-candidato a deputado federal pelo Estado de Minas Gerais, o doutor Sandro Gonçalves. Por que eu fico feliz de nós estarmos juntos? Porque dessa união é que vem as ideias. Nós vamos falar sobre vários assuntos importantes. Mas vamos lembrar que surgiu numa live como essa a ideia da bancada do aposentado e do pensionista. Veja como é importante estar perto de vocês, do Gilberto Miguel, de todos vocês que aqui participam, do Vivaldo Félix. A gente só tem que agradecer a vocês. Por quê? Porque nessa conversa, que eu sei que tem gente que não tem o que fazer, tem gente desocupada, tem gente de mau caráter, que quando termina a live, o que faz? Recorta a minha foto, recorta a foto do Felipe, recorta a foto do Sandro e vai falar mal da gente. É pessoas que não têm trabalho, pessoas que não constroem, querem destruir o trabalho dos outros. Não vão conseguir. Sabe por quê? Entra nas redes, vê direitinho quem é quem, vê quem é que fica de bravata, quem é que vem falar de fake news enquanto os outros trabalham. Semana passada, Sandro e Felipe, foi uma semana passada não, eu estou até com a cabeça meio perdida. Essa semana agora, cheguei em Brasília segunda-feira. Pois bem, nós propusemos o projeto de resolução número 11 de 2022, projeto esse que cria, finalmente, a bancada do aposentado e pensionista. E vamos explicar direitinho como é que isso vai acontecer. Quero mandar também um abraço para o Ricardo Silva, nosso deputado federal de São Paulo, que também é um guerreiro nessa luta em favor de aposentados e pensionistas. Fiz uma live com ele, gostei muito. Uma pessoa espetacular e que está vocacionado também para nos ajudar. Pois bem, fui no líder do União Brasil, Elmar Nascimento. São 56 deputados federais. Eu falei, meu líder, está aqui, ó, mostrei para ele. Esse projeto aqui, está na minha mão. Tá? Projeto de resolução 11 de 2022, para criar a bancada do aposentado pensionista. Quantas vezes eu vi o Sandro, o Felipe perguntando, você que está em casa, se você apoia essa bancada, diz que quer. Vi vários de vocês, o Jairo aí também, juntos somos mais fortes. É verdade, Jairo? Todos, de forma unânime no canal, pedindo a bancada. Pois bem, eu sou deputado federal. Vocês acham que eu vou ouvir vocês falando e vou ficar quieto? Vou ficar parado? Não.
botei a minha equipe para trabalhar, nós fizemos já o projeto, ele hoje é uma realidade. E eu fui em quem? Eu fui no Elmar Nascimento. Ele comanda, junto com ele, somos 56 deputados. Não sei se os amigos no canal já mostraram o vídeo que Sim. eu fiz com o Elmar Nascimento. Está lá, ele falou, Furtado, parabéns, você é um dos deputados que mais se destaca nessa luta e a bancada está contigo. Nós apoiamos a bancada do União Brasil no país inteiro, apoia a criação da bancada dos aposentados e pensionistas. Ou seja, tem 10% da Câmara Federal apoiando. Então, estou muito feliz. Eu sou grato ao Sandro, ao Felipe, ao João Adolfo, ao Milton Dantunes, porque foi nesse canal que as ideias estão surgindo e virando uma realidade. Felipe? Fala, pessoal, tudo bem? Muito feliz de estar aqui com vocês, cara, mais uma vez. E nosso trabalho, né, cara, dando resultado. A gente fala muito aqui de 14º salário, fala muito de margem dos consignados, mas como seria se já tivéssemos essa bancada, se já tivesse a comissão lá para o aposentado? Seria muito mais fácil, meus amigos. Então, eu estou muito feliz, é dia histórico hoje para mim, essa conquista, tá? Mais um passo. Eu acredito, eu falei que 2022 seria o ano do aposentado, do pensionista e do servidor público. Está acontecendo. Estamos ainda, né, perto aí de formar a nova comissão da CCJ. A gente fala de comissão. Então, ter uma comissão para essas pessoas, cara, é muito importante. E a formação da CCJ agora também, com a liderança, né, confirmada já, ainda tinha alguma dúvida ainda de entendimento, mas fica com a União Brasil, né, e o Elmar Nascimento, estivemos lá, nós três, conversando com ele, e ele garantiu que ia dar prioridade à nossa pauta. Quase 2 anos, Sandro, e doutor delegado, deputado federal Antônio Furtado, que chegou junto com a gente nessa luta e veio trabalhar assim de uma maneira espetacular, né, Sandro? Eu acho que Deus escolhe as pessoas certas, vem tirando, né, quem não quer, quem não é de verdade. A gente já conhece, né, no caminho a gente vai trilhando quem é de verdade, quem é de mentira. Quem é de mentira vai ficando no caminho, quem é de verdade vem construir junto com a gente. E nós estamos agregando também, um agrega no outro, você com a experiência, né, de delegado, de deputado federal. Por isso que é importante, muita gente perguntou, eu fiquei muito resistente à questão da pré-candidatura, você sabe, você foi um incentivador, mas se não tiver pessoas... Eu peço desculpas, mas eu vejo em você um grande potencial. O Estado do Rio de Janeiro precisa de pessoas boas. Por favor. Obrigado. E hoje eu vejo que realmente é importante, né, ter pessoas boas lá. Porque a gente fala assim, política não presta, quem é bom não se mete em política. Gente, temos que encher o Congresso Nacional de gente boa, de pessoas bem intencionadas. Porque senão, imagina, se já com pessoas boas lá, combatendo o mal, porque existe mal lá dentro, pessoal. Não adianta achar que existe pessoas maquinando o mal ali só com interesses próprios. Precisamos dessa bancada do aposentado, precisamos da comissão também. Então, hoje eu estou muito feliz, porque é um avanço muito grande. E o nosso trabalho, porque às vezes a gente está cansado, né? Cansa, fala, nossa, indo para Brasília é distante e é muito custo. E quando você vê as coisas acontecendo, isso dá um fôlego, isso dá um combustível para a gente trabalhar e continuar cada vez mais forte. Obrigado. Então já chega falando aí, Milton Dantunes. Fique à vontade, cumprimento o pessoal. Fala, pessoal, bom dia. Hoje o atrasado não foi o Felipe, viu? Foi eu mesmo. Bom dia, gente. Coisa boa estar aqui nesse feriadão com vocês, para a gente poder aí trazer boas notícias, né? Essas notícias dessa semana foram realmente excepcionais e é muito bom. Jamais poderia deixar de estar aqui com os meus amigos e com vocês, principalmente, para a gente poder tratar desses assuntos, saber dos detalhes. Mais um passo para a vitória. Coisa boa. Bora lá. Pessoal, vamos lá. Então agora bora começar os assuntos. O primeiro assunto que eu quero falar com vocês é a questão da comissão, sim, tá? Logo depois da comissão, nós vamos falar sobre o 14º salário. Então você fica antenado.
Pessoal, tem 450 pessoas na live. Hoje o YouTube não está entregando. Até agora eu não recebi a notificação da minha live, para vocês terem noção de como que está a situação. Então, o YouTube não está entregando para ninguém. Então, o que vocês podem fazer é clicar aí no like, compartilhar para mostrar que tem relevância. Manda essa live para o maior número de pessoas. Pessoal, vamos ter um papo reto aqui, tá? Tem gente que tem mente fechada, cabeça pequena e não consegue entender a proporção das coisas que acontecem ao redor. O aposentado e pensionista, há muitos anos, ele vem sendo tratado como um cidadão de segunda classe. Como um cidadão... Eu fiz um podcast, eu quero até agradecer a Monique, cara. Essa pessoa aqui é uma pessoa incrível do Rio de Janeiro, viu, deputado? Incrível que me colocou lá no podcast para a gente estar falando lá, tá? Lá no podcast eu usei um linguajar até um pouco chato, mas eu falei que o aposentado ele é tratado como gado pela maioria que está dentro do Congresso, que está dentro da presidência, que está dentro até do STF, tá? E vocês vão entender o porquê. Porque quando você precisa de alguma coisa, porque hoje a fonte de custeio, os recursos que vêm do aposentado é muito dinheiro. Hoje são 45 milhões de trabalhadores que pagam previdência, são milhares de empresas que pagam as contribuições sociais que vão para a previdência. Então é muito dinheiro que vem para a previdência. O aposentado, ele é ludibriado o tempo todo pelo próprio INSS. Exemplo típico aí, a palhaçada que foi feita com a revisão da vida toda no aposentado. Ganhou, depois do ganho de causa, vem e tira esse direito do aposentado. Então, assim, infelizmente, quando precisa tirar dinheiro de algum lugar para enfiar em outro, quem é o penalizado é o aposentado. E onde que eu quero chegar com vocês? Onde que eu quero que você que é inteligente, você vai entender o que eu estou falando agora, tá? Onde que eu quero chegar com vocês? Nós temos 513 deputados dentro da Câmara dos Deputados. Nós temos 81 senadores dentro daquele Senado, dentro do Congresso Nacional. Como que pode um país de 500 anos não ter uma comissão que debate o assunto dos aposentados? Mas os projetos dos aposentados estão lá. Estão. Dentro da Comissão da Seguridade Social e Família, lá vai discutir assuntos da saúde, vai discutir assuntos da educação, vai discutir assuntos da assistência social e discutir assuntos de aposentados. Agora eu pergunto a vocês, será que o aposentado vai ter prioridade alguma vez na vida sobre questões de saúde, educação e assistência social? Não vai. Não vai. Então você tirar o aposentado de uma comissão dessa, onde... detalhe, e quem quiser me desmentir, que desminta mostrando provas. Dentro daquela Comissão da Seguridade Social e Família, a maioria das pessoas que estão lá são ligadas à saúde, educação e assistência. Quem que tem lá ligado ao INSS, ligado ao aposentado? Ninguém, né? Então, a partir do momento que a gente pega uma comissão, e esses bravatadores, essa galerinha da bravata que o Antônio Furtado fez, que tem a capacidade de atrapalhar o trabalho de quem realmente trabalha, eles não divulgam. Talvez é porque por falta de conhecimento mesmo, por falta de técnica, por falta de inteligência mesmo. Mas eu quero que vocês entendam uma coisa. Nós tiramos o aposentado, com esse projeto do Antônio Furtado, tiramos o aposentado de um celeiro ali onde ele fica escondido no cantinho, e nós trouxemos ele para o holofote de uma comissão inteira. Ou seja, geralmente uma comissão tem de 15 a 20 a 30 membros dentro da comissão. Nós vamos trazer 30 deputados que, se vierem para essa comissão, serão ou já são obrigados a conhecer os assuntos dos aposentados. Serão ou obrigatoriamente passarão a ter que se manifestar, conhecer e entender a realidade do aposentado. Então, quando uma comissão especial, é uma comissão geral, mas que é voltada para um tema em especial desse,
ela está sendo definida com pessoas que entendem do assunto, coisa que a gente não tem hoje. Então, assim, é histórico o que a gente está fazendo. A gente está tirando vocês lá do cantinho daquela prateleira empoeirada e suja e trazendo para as luzes de uma comissão que discutirão, que criarão, que debaterão pautas em favor de vocês. Tem projeto para aposentado aí, correndo desde 1997, do século passado. E não passa. Então, assim, eu quero que vocês abram a mente de vocês para o tamanho das proposições que estão sendo apresentadas e como o próprio delegado, que é deputado federal, informou, saiu de uma live dessas na nossa conversa. Então, a gente já está forçando a criação de uma bancada de aposentados através dessa comissão, além do que nós estamos buscando as pessoas boas para fazerem parte dessa comissão. E detalhe, quem participa de uma comissão, geralmente participa de 2, 3. Então, o cara que está dentro da comissão do aposentado, ele está entendendo a situação do aposentado, e a hora que esse mesmo projeto retornar lá na CCJ, esse vai ter direito e entendimento para te defender lá. É simples assim. Então, para que vocês entendam de uma vez por toda a grandeza dessa proposição, é que o aposentado nunca teve vez e voz nem dentro da Comissão da Seguridade Social e Família. E agora, dentro de uma comissão própria do aposentado, ele vai ter. E isso aqui eu tenho que parabenizar demais o deputado Antônio Furtado e tenho que dizer demais que a gente tem que reconhecer quem faz pela gente. A gente vê, agora falamos desse pessoal do YouTube que faz bravatas aí, a gente vê pessoal das bravatas dentro do Congresso também. A gente vê deputado que nunca falou do aposentado querendo vir agora falar que é grande defensor do aposentado. É ano de eleição? Será que nos 3 anos que antecedem as eleições eles lembram de vocês? Deputado, cara de pau, que vota a favor de reforma de previdência, que vota a favor de PEC de precatórios, que vota tudo contra o aposentado. E chega na hora, vem aqui, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês é pessoas como esse que está aqui, ó, delegado Antônio Furtado, que surgiu dele, tá? Essa ideia de criar comissão. Eu quero que vocês reconheçam e entendam o quanto é grande uma medida como essa. Eu sei que brigar pelo 14º é bonito, eu sei que brigar pela antecipação é bom, mas entendam, tem questões como essa que são a porta de abertura para todas as outras lutas. E a luta que a gente faz aqui é séria, tá? A luta que a gente faz é séria. Eu quero ver as pessoas terem coragem de falar isso, a seriedade desse trabalho. Isso não tem. Então, assim, é até um desabafo, delegado, mas pelo tamanho da grandeza, tá? Do projeto que foi apresentado e do quanto isso aqui, para mim, é uma das decisões, uma das medidas mais importantes que vai abrir as portas, talvez não para 2022, mas daqui para frente, para o resto da vida de cada um de vocês que é aposentado. Delegado, quer falar sobre ou alguém? Eu queria fazer uma pergunta. Projetos como a importância da comissão, ter uma comissão para os aposentados. Um projeto como o 14º salário, ela iniciaria nessa comissão? Seria isso? Ou não? Ela passa ali no trâmite? Ou em algum momento passa por ela, igual a CCJ é a última instância, né? Vamos dizer assim. Mas como que iniciaria? Qual a importância desse projeto? Todo projeto de aposentado iniciaria nessa comissão ou não tem essa ordem? Excelente pergunta, Felipe. Excelentes colocações do doutor Sandro. Antes de mais nada, eu quero dizer que a gente não pode, de forma nenhuma, esquecer que a gente tem aqui um representante da Paraíba conosco. O nosso amigo Milton Antunes, ele é pré-candidato a deputado federal.
São todas pessoas que querem fazer diferença, pessoas que já trabalham. Ninguém aqui caiu de paraquedas. Nós acreditamos nas pautas. O que nós percebemos? Que se nós estivéssemos próximos uns dos outros, os resultados seriam mais efetivos. E é o que está acontecendo. Eu sou muito grato a vocês três que me ajudam a fazer um mandato parlamentar melhor. Vontade eu sempre tive, mas quando a gente se une a pessoas que têm capacidade, pessoas honestas, pessoas que de fato querem fazer a mudança, poxa, é muito importante. Eu acordo mais disposto, eu acordo acreditando mais, porque quando a gente está sozinho, tudo é mais difícil. Então, a pergunta do Felipe é, vai ter que passar, por exemplo, o 14º, se houver essa alteração que vai acontecer, eu acredito, a gente criar a nossa bancada de aposentados e pensionistas? Não. Não, porque toda vez que entra um projeto, o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele despacha, ele diz quais as comissões por onde tem que tramitar. E a última comissão do 14º que ele despachou é a CCJ. Então, isso não vai alcançar... Eu digo os projetos novos, os novos projetos. Sim, eu não tenho dúvida que os projetos novos, especialmente aqueles que forem propostos após a instalação da nova Comissão de Defesa da Pessoa Idosa, Aposentado e Pensionista, o presidente, obviamente, tudo que for assunto ligado à parte previdenciária, ele obrigatoriamente vai ter que passar. Porque na resolução eu deixo muito claro, tudo ligado a aposentado e pensionista vai passar por essa comissão. Então, ele vai mandar para lá. Por quê? Porque vai estar no regimento. Ele tem muito poder, o presidente da Câmara, mas ele tem que cumprir o regimento. O que para nós é excelente. Então, deixa eu explicar. Ressaltando, baseado nas palavras do doutor Sandro. Hoje em dia, sim, o aposentado e pensionista está naquela prateleira empoeirada, são 10 prateleiras, é aquela última, quase no teto. Para chegar lá, tu tem que botar uma escada. E olha que falta luz no quarto. É isso. As coisas não andam como deveriam andar. Não estou criticando os membros da Comissão de Seguridade Social e Família. Mas, de fato, lá é tanto assunto, que, infelizmente, o aposentado e pensionista, ele fica para trás. Por isso que veio a ideia da bancada do aposentado e pensionista. O mérito não é só meu, eu propus. Eu acredito que se algum mérito eu tenho, foi pensar o seguinte, bom, criar uma comissão do zero é mais despesa, é mais funcionário, e a gente vive hoje num momento de contenção de custos. E qual foi a ideia que eu tive? E foi muito legal, tá? Quando a gente terminou a live da semana passada, eu fui para o meu dia a dia corrido e eu recebi uma mensagem de zap do doutor Sandro. O doutor Sandro ficou atento ao que eu falei no final da live. Ele falou para mim o seguinte, Furtado, você disse que teve uma ideia, qual foi essa ideia? Aí eu passei para ele o zap explicando. Olha, me parece mais fácil do que criar do zero a bancada do aposentado e pensionista nos utilizarmos da estrutura já existente da bancada de defesa da pessoa idosa. Por quê? Normalmente, os idosos são aposentados e pensionistas. Vamos lembrar que tem dependente e aposentado que não é idoso. Ele pode ter, por exemplo, se aposentado por invalidez. Ele pode ter 30 anos e ele é aposentado. Mas eu posso garantir porque eu sou titular desde o início do meu mandato da Comissão de Defesa da Pessoa Idosa. Nós temos menos assuntos ali. Normalmente a reunião termina com 1 hora na bancada de defesa da pessoa idosa. E aí eu pensei nisso. Falei, Sandro, o que você acha? Eu quero transformar, eu quero pegar uma comissão que já existe. É mais fácil, pessoal. Já está tudo lá, já tem os servidores, já tem os membros. É só transferir os assuntos, tirar de uma comissão sobrecarregada, que é a de seguridade, e colocar numa comissão que vai tratar melhor do tema, que vai dar prioridade. É o 14º, é mais do consignado, é o benefício antecipado. Vamos tirar de uma vala comum e vamos colocar, primeiro, com pessoas que já gostam do idoso, porque se não gostassem,
Para ficar claro, ninguém é obrigado a entrar em comissão, não, ok? A gente pede. Quando começa o ano, o deputado vai lá no líder e fala: olha, eu quero essas comissões. Então, os deputados que pediram para ir para a comissão do idoso é porque gostam de idoso. E eles vão cuidar melhor do tema. É isso, é tirar daquela última prateleira e colocar na primeira, que está lá limpinha e está iluminada. Veja, tudo que a gente conversou até hoje vai transitar melhor nessa comissão. E para você que está em casa, ficar feliz. A gente já está percebendo que as pessoas, os deputados federais, eles gostaram da ideia. Milton, Sandro e Felipe. A tal ponto, eu não vou dizer o nome dele ainda, porque eu tenho aí uma confidencialidade. Mas quem está cotado para assumir a presidência da Comissão de Defesa da Pessoa Idosa amou a ideia de colocar aposentado e pensionista ali. Os servidores da Comissão de Defesa da Pessoa Idosa gostaram muito, já ligaram para o Lohan, que é meu assessor, dizendo: poxa, que ideia legal do Furtado. O novo presidente está dizendo que apoia também. Vocês estão percebendo como a gente já consegue contagiar? Como a gente, utilizando a estrutura existente, consegue uma otimização do trabalho? Então é isso. Eu estou muito feliz. Foi na live que surgiu a ideia e já tem gente. Eu já tenho a bancada do União Brasil favorável, eu já tenho a futura nova presidência da Comissão de Defesa da Pessoa Idosa, querendo o aposentado, querendo o pensionista. Aí você que está em casa vendo: poxa, mas o que isso vai mudar a minha vida? Eu me socorro das palavras do doutor Sandro. Tem projeto lá desde 97. Se essa comissão, se essa bancada de aposentado e pensionista já existisse, a gente já teria resolvido, já teria saído, já teria andado. É isso, pessoal. É um gol de placa que é do nosso time. É nosso, não é meu só, não. Deixa eu só fazer um comentário antes, tá, Milton? Só lembrando que assim, parece que as coisas fluem para o bem. Quando a gente trabalha pelo bem, as coisas fluem pelo acaso. A gente não pode citar quem será o presidente da comissão do idoso, que será a comissão do aposentado e pensionista. Mas só para deixar um gostinho para vocês, ele faz parte da nossa bancada do aposentado. Ele é um parceiro, amigo, viu? Amigo, e já nos ajudou muito, muito, inclusive com o 14º. Foi ele que pediu ao nosso amigo, ele não era da comissão, pediu ao Irã Gonçalves, que era da Comissão de Finanças e Tributação, para incluir o requerimento lá de inversão de ordem. Então, o cara é da nossa turma, tá? Só para vocês entenderem, tanto que a coisa tá boa. Só que a gente não pode citar o nome dele ainda, tá? Porque faltam alguns diálogos ainda. Milton, desculpa, eu te cortei. Não, tranquilo, Sandro. Eu fico observando e ouvindo vocês, e a gente faz uma viagem no tempo. Eu estava agora mesmo, nesse momento, olhando, deputado. Nós temos, por exemplo, só dentro da Comissão de Seguridade Social e Família, um projeto que tem até ligação direta com nós, aqui, com o nosso trabalho. Eu contei agora, tem 14 projetos apensados em um outro, que é o 2219 de 2015. Nem é um projeto tão antigo diante de outros, mas é um projeto que já tem pelo menos 15 apensados. Fora outros projetos como o meu, junto com o Ricardo Silva e com o próprio Antônio Furtado, que dá direcionamento para um 13º BPC Loas. Ora, um projeto que está aguardando apenas o parecer da relatoria. Esse parecer está sendo aguardado desde 2019, quando nós estivemos trabalhando pelo 14º, eu estive pessoalmente no gabinete da própria deputada relatora, não quiseram me receber, tá? Diga-se passagem, disseram que não tinham tempo para me receber, e isso me deixou ainda mais indignado, porque a gente trata, hipocritamente falando, de um monte de, pelo menos na sua grande maioria, de pessoas que dizem, batem no peito para dizer que defendem o aposentado, o pensionista e o idoso de um modo em geral. Pasmem, muitas dessas pessoas são idosas. Como elas vivem em uma bolha, elas não fazem parte daquilo diretamente pelo que a gente luta, ou seja, ela não se acha parte da coisa, ou seja, ela não acha que pode ser beneficiada, então ela esquece, inclusive, que ela muitas das vezes é uma pessoa
que faz parte do grupo de idosos nesse país, tá? Então, veja só como a gente tem que tratar a coisa. Então, eu pegando um gancho no que o Sandro falou, eu fico um tanto quanto indignado, porque a gente tem que arrancar o aposentado e o pensionista de dentro de um armário que ele não poderia estar. São 37 milhões de pessoas que, em grande parte do tempo, têm os seus direitos ignorados. Aí a gente, ironicamente, vê que o aposentado, que o idoso, de um modo em geral, precisa de uma prioridade em uma fila de atendimento em um banco ou em qualquer outro lugar, que tem acesso facilitado, entre aspas, a determinadas situações, mas lá onde tudo acontece, ele não é prioridade, em muitos desses casos. Lá onde tudo acontece, dentro do Congresso Nacional, ele não era, vou colocar agora no passado, porque está começando a ser, graças a nós que estamos tirando, arrancando 37 milhões, como o Sandro disse, e colocando diante dos holofotes, diante das luzes, para serem vistos, lembrados, seja de maneira natural ou empurrando o goela abaixo, porque o nosso trabalho agora vai ser esse. Quem não quiser aceitar, vai ter que aceitar também, tá? Então, esse nosso trabalho, realmente, ele traz excepcionais ideias. Eu fico feliz do Antônio Furtado já entender que esse nosso trabalho, ele realmente ganhou força, né, quando a gente uniu nossas atividades. E olha que nós nem somos parlamentares, hein? Mas a gente pode chegar lá e imagina só, a gente dentro desse congresso, com o Antônio Furtado, com o Ricardo Silva, com tantos outros, imaginem o que a gente não pode fazer por essas 37 milhões de pessoas e por outros grupos que a gente certamente vai abraçar também, porque a gente vê como minorias, a gente vê como grupos desprezados, tá? Então a gente tem muito trabalho para fazer e eu me sinto realmente orgulhoso de estar dentro desse grupo de pessoas tão aguerridas, tão dedicadas aos nossos aposentados e aos nossos idosos de um modo em geral. Com certeza. E só para constar, a gente vai entrar agora na pauta do 14º, o pessoal quer saber sobre isso. Olha, semana que vem, o Lira provavelmente já irá liberar os nomes da comissão, tá? Da comissão, inclusive a CCJ, em que o 14º se encontra. Deputado, muitas pessoas, inclusive, a gente relembra que tem aquela galerinha do Contra, tem um advogado aí na internet aí que o cara virou advogado anti-aposentado porque o cara cria teses contra o 14º o tempo todo, tá? E dessa vez, o ministro Queiroga, ele anunciou, o ministro da Saúde, ele anunciou que daria fim ao estado de emergência sanitária. E que, com base nisso, essa pessoa veio e falou que não, que o 14º agora já era, que o objeto do 14º é a emergência sanitária e que, como acabou, já não tem como mais o 14º sair, que nós somos um bando de mentirosos, enganadores e daí vai, né? Mas vamos lá, vamos entender algumas questões, tá? Só para a gente avisar os desavisados, né? 14º salário, ele nunca esteve tão forte quanto ele está agora, tá? O 14º, nós temos o apoio da bancada que será a dona, entre aspas, né, a presidente da CCJ. E a bancada, o partido como um todo, está orientado a votar a favor. E vamos lembrar que é um dos partidos que, se for manter a composição, o delegado, o União Brasil hoje é um dos partidos que mais tem membros dentro da comissão da CCJ, tá? Porque juntou dois partidos, o PSL e o DEM, e é o que mais tem lá dentro os membros lá. Então nós nunca tivemos tão forte com relação ao 14º quanto agora. Nunca teve tanta possibilidade. A partir da semana que vem, a gente tem nomes, inclusive do presidente, para a gente estar lá. E eu não tenho dúvidas que o delegado Antônio Furtado, o nosso amigo Ricardo Silva e os demais parceiros que estão lá, e se precisar for, a gente também vai para Brasília mais uma vez. Assim que a gente tiver o nome, a gente vai direto no presidente da comissão pedir para que coloque o 14º o mais rápido possível. No tocante à questão do fim do decreto de calamidade pública, do estado de calamidade pública por causa da pandemia, o que a gente tem que entender?
A gente tem que entender que, embora a origem do 14º tenha sido, sim, o estado de pandemia, o caos econômico, os advogados de plantão aí têm que lembrar que processo legislativo não é processo judicial que segue regras de CPC, onde você apresenta a petição inicial e a petição é imutável, tá? Só para informar os advogados que não entendem isso, não sabem nem o que é um regimento interno de uma Câmara ou as leis que regem o processo legislativo. Então vamos deixar bem claro, o objeto de um projeto de lei, ele é dinâmico. Ele muda de acordo com as necessidades, porque ele vai impactar as pessoas criando uma lei a partir de uma necessidade legislativa originária. Ou seja, vai nascer do zero e depois que ela nasce do zero, ela vai se moldando aos ditames da sociedade. Diferente do judiciário, que a gente sabe que é um tanto quanto engessado. Então, se a origem do 14º foi a calamidade pública, é porque já se previu o caos econômico que ia acontecer durante a calamidade pública. Se encerra a calamidade pública, entenda, o objeto do 14º é um objeto de reparação, é reparador. Porque, quer queira, quer não, o buraco nas suas contas e na sua vida aconteceu. Um exemplo típico, ô delegado, é que no dia da votação tinha uma senhorinha lá que precisou pegar empréstimo consignado para enterrar 6 irmãos, para comprar caixão. Precisa mais do que isso para falar que o aposentado necessita de uma reparação financeira, de uma reparação até moral. Porque eu vou falar, é imoral o que o governo está fazendo, é imoral isso não ter sido aprovado até agora. Porque dos 70%, 70% dos mortos foram aposentados. É imoral deixar o aposentado sem ajuda nenhuma, deixar ele esquecido. Agora, em ano eleitoral, para fazer oba-oba com o aposentado, vem, solta um benefíciozinho da margem do outro, porque é ano eleitoral. É importante? É importante. Mas assim, o aposentado quer mais, ele quer dignidade. Ele quer reconhecimento. Então entendam, para quem fala sem conhecimento de causa, o 14º ele continua, ele não perdeu a força. Atrapalha? Atrapalha, porque aparecem pessoas para narrar contra e criar teses contra. Mas processo de lei, ele é baseado numa questão que se chama interesse social, interesse da sociedade. O 14º não deixou de ser interesse da sociedade, nem do dia que ele nasceu, e nem vai deixar de ser, mesmo que as eleições passem, mesmo que os anos passem, ele nunca vai deixar de ser um interesse social, porque o aposentado no Brasil é tratado como lixo. E parte porque existem advogados iguais a esses, e parte porque existem deputados que não são bons o suficiente para discutir o assunto. E parte, me desculpem aí, porque o presidente da República também poderia ter feito e não fez. Né? Então, a culpa não é nossa, mas nós não vamos deixar de lutar por causa disso. Quer falar sobre o 14º, delegado? Quem quer falar primeiro? Vamos passar a palavra para o Felipe, porque ele está muito silencioso, tem uma coisa errada. Tá. Então bota ele para falar um pouquinho aí, depois eu queria... O Sandro falou uma coisa muito importante. O presidente Jair Bolsonaro acabou de dar induto ao Daniel Silveira por conta de apelo popular pela a sociedade, e foi uma das justificativas dele. Então, assim, hoje, como o apelo popular que interessa a ele, né, Felipe? Hã? O apelo popular que interessa a ele, né? Exatamente. Porque mais apelo que o aposentado não teve. É exatamente isso. Quando você fala que tem gente fazendo tese contra, imagina essas pessoas que estão contra, todo mundo tivesse a favor. Eu não vejo, Sandro, e são as mesmas pessoas, elas não fazem nada para conseguir o 14º salário. Parece que a nossa luta é conseguir o 14º salário. E a luta deles é não conseguir o 14º salário. A gente está, assim, é uma luta clara entre o bem e o mal. É isso que eu queria falar. Ô, Felipe, isso. Felipe, desculpa, mas a gente converge e diverge em algumas coisas. Vou fazer uma correção, tá?
eu acompanho tudo quanto é rede social, acompanho a televisão, e eu discordo do Felipe. Esse indulto de ontem não foi por apelo popular, não, tá? Foi por apelo de alguns grupos específicos que eu não considero como apelo popular. Apelo popular realmente é o que a gente está fazendo há 2 anos e meio com o 14º, chamando a atenção em benefício a 37 milhões de pessoas. Isso, para mim, é apelo popular. Entre tantas outras ações que a gente vem tomando, e que de tantas que são, muitas das vezes a gente coloca algumas até nas caixinhas que ficam até meio que esquecidas. Mas eu estou falando só do 14º. Então, apelo social, apelo popular, é isso, tá? 37 milhões de pessoas que votam com seus familiares, que vamos dobrar isso aí para quase 80 milhões de pessoas, isso para mim é apelo popular, tá? Eu não considero, embora respeite a opinião do Felipe, não considero que aconteceu ontem apelo popular. Então, a questão de opinião... Deixa eu defender o Felipe, ele não me deu procuração. Não me deu procuração para eu defender, mas deixa eu defender o Felipe aqui, que eu entendi, acredito que eu entendi o que ele quis dizer. É que, na verdade, o presidente Jair Bolsonaro utilizou como fundamento para expedir o indulto individual ou graça ao deputado Daniel Silveira, ele colocou lá na fundamentação que havia uma comoção popular. Então, o Felipe aqui, ele está só repetindo o que foi usado pelo presidente da República para fundamentar o decreto do perdão ao Daniel. Ele disse que houve comoção popular. Eu tenho que concordar com vocês. Comoção popular é o que nós ouvimos todo dia em relação às pautas dos nossos aposentados e pensionistas. Com certeza, o caso envolvendo Daniel Silveira não tem 37, 38 milhões de pessoas, tá, preocupadas se ele vai ser perdoado ou não. As pessoas se preocupam em ter dignidade, em ter um salário, um provento, uma aposentadoria que seja adequada, porque a gente está falando de sobrevivência. Concordo com o Milton, concordo com o Felipe, no sentido de que foi o fundamento do presidente da República para realizar de uma forma imediata. No dia seguinte ao julgamento do Supremo, ele já fez a questão de sinalizar que queria dar essa graça, dar esse perdão ao Daniel Silveira. Eu apenas quero dizer o seguinte: nós aqui, na nossa casa, que é a casa que nós diariamente construímos para abrigar aposentados e pensionistas, nós estamos avançando. A casa está pronta? Está bonita? Está com tudo no lugar? Não está. Mas também a gente faz aquilo que dá para fazer. Eu sou deputado federal, quanta coisa eu queria fazer, mas eu esbarro em dificuldades que a Câmara Federal oferece, em até colegas que não estão nem aí para a pauta de aposentado e pensionista, que poderiam votar, que poderiam ajudar e não fazem isso. E só fazendo um parênteses bem rápido, pegando o gancho das suas palavras, eu, inclusive, como eu estou junto com os meninos dentro de Brasília, acompanhando o nosso trabalho, com você, com o Ricardo e com tantos outros, poxa vida, quanta energia foi direcionada para esse caso Daniel Silveira, não é de hoje, tá? Não tenho nada contra ele, não conheço, mas o que eu estou querendo dizer é que é mais um comendo do nosso dinheiro suado, nosso dinheiro público, e que não fez absolutamente nada. Me mostre um projeto que foi aprovado por ele, me mostre algo de palpável, de positivo que esse homem fez pela sociedade brasileira, que é quem ele deveria representar diretamente lá no Rio de Janeiro, no estado do Rio. Me mostre o que é que esse homem está fazendo, ganhando nosso dinheiro público em benefício dessa população que votou nele. Eu quero apenas uma coisa só. Aí eu vou entrar no time dos que aplaudem o que aconteceu ontem. Eu quero dizer a você, meu caro Milton, que tudo na vida é uma questão do objetivo que a gente escolhe. Tem gente que escolhe apoiar o setor do agro, os fazendeiros, não tem nada contra eles. Tem gente que escolhe apoiar de forma majoritária a saúde, também é válido. Tem pessoas que gostam de trabalhar na comissão mista de orçamento, também é válido, porque se você não tem orçamento, você não tem dinheiro, sem dinheiro é difícil você fazer alguma coisa. Eu sou egresso da segurança pública. A minha escolha de vida foi servir as pessoas lutando contra o crime. Nessa escola de mais de 10 anos como delegado, na verdade já chega quase a 15, o que eu percebi? Especialmente as mulheres, os idosos, as crianças,
Eles são mais vulneráveis ao crime. E o que me trouxe para perto de vocês? Eu vou lembrar, que talvez alguns não saibam. Eu sempre tive um carinho em relação ao idoso. Quando eu percebi que estava havendo, e ainda acontece, mas a gente está lutando para acabar com isso, esses crimes de empréstimos consignados fraudulentos, eu resolvi realizar uma audiência pública para discutir. E logo depois a minha equipe me mostrou um vídeo do Dr. Sandro Gonçalves apoiando a iniciativa. E aí a gente começou a conversar, nos encontramos em Brasília e se estabeleceu uma amizade que eu tenho planos que seja eterna, que possa transcender essa vida, e a gente vai continuar junto aí para fazer o bem. Porque é só isso que pode mudar a sociedade. A nossa vontade de querer fazer o bem. O aposentado e pensionista não está só. Sônia Campos, obrigado, querida, por você dizer isso, da admiração que você tem pelo nosso trabalho. Agradeço a Monique, agradeço a Vanderleia. A Vanderleia me mandou uma mensagem ontem, preocupada, que tem um pessoal aí que quer deslustrar, que quer manchar o nosso trabalho. Não vai conseguir, porque a gente está fazendo a coisa tudo dentro da lei, sabe, sem puxar o tapete de ninguém, com ética, com moral. Tem muita gente que quer subir nas costas do outro, quer usar o outro de escada para aparecer. Irmão, tem aquele ditado, eu era criança, já ouvia, pega a melancia, bota na cabeça e vai andar na rua que você ganha mais. Deixa a gente trabalhar. Não vem atrapalhar quem está buscando fazer. Então, fica o meu agradecimento aqui para a Edna Furtado, que é o de Uberlândia, deve ser minha parente. Não conheço a Edna ainda, mas agradeço a ela. A Vera Fernandes, que está aqui satisfeita, o Chiite, o Roberto Hereda, ele botou agora há pouco aí, me marcou. Ele falou o seguinte: tenho 69 anos e tenho depressão. Deus te abençoe vocês. Querido, você tem motivo para ter depressão. O aposentado e pensionista não é prioridade no Brasil ainda, mas nós estamos aqui para mudar isso. Nós acreditamos que essa mudança é possível. E o mais bacana, eu repito, a gente acreditando, a gente traz mais gente. A gente já tem o Pompeu de Matos, no Rio Grande do Sul, tem o Ricardo Silva, tem vários outros deputados aí. Quem dera se a gente tiver, pelo menos, Sandro, Milton e Felipe, um por estado. Se a gente tiver um por estado, nós já vamos fazer barulho. E é possível isso sim. Basta a gente acreditar. Você que está aqui no canal, você é do Brasil inteiro. Então, vamos escolher pessoas voltadas ao aposentado e pensionista. É muito importante a sua vontade popular. Você tem um poder enorme que a Constituição Federal te deu. Vamos usar esse poder para o bem. Então, olha, o Paulo Roberto, ele botou aqui, tem um projeto do país para os aposentados por invalidez que está há anos lá no Senado e ele não caminha. Vamos criar primeiro essa bancada do aposentado e pensionista na Câmara Federal, depois a gente bate lá na porta do Senado e vamos perturbá-los para eles criarem lá uma lá também. Tá? Mas tem que dar exemplo, tem que fazer. O José Carlos botou aqui que fica grato, a Teresa Cristina. Eu quero o 14º salário, ela está insistindo. A gente também quer. Milton, você quer o 14º? Olha que ele não vai receber, não, tá? Mas ele quer. Doutor Sandro, o senhor quer o 14º? Todo mundo. Felipe quer, eu também quero. Então não é só a Teresa Cristina, não, mas é isso. É que a gente aqui tem que buscar estratégias para que as coisas aconteçam. Muito obrigado a vocês e a gente está junto. A consolidação do 14º, como foi perguntado pelo Antônio Furtado, gente, eu tenho dito em algumas conversas com alguns amigos que o 14º ele se tornou um grande símbolo, tá, da nossa luta. Ele é um grande símbolo. Hoje, ele em sendo aprovado, ele garante algo muito maior do que o que está por trás dele, do que ele representa diretamente, sabe? Ele garante, ele é um símbolo, não tem outra palavra. Ele é um símbolo de luta, de resistência, tá? E ao concretizar-se, ele abre portas para que você nunca mais, você aposentado e pensionista, você idoso, jamais, nunca mais, em algum momento, saia realmente desse feixe de luz que está direcionado para você. Deixa eu falar muito rapidinho uma coisa, e eu volto a palavra ao doutor Sandro.
Na conversa que eu tive com o Elmar Nascimento essa semana, foi na terça-feira, quase 1 hora, eu falei para ele, meu líder, eu quero estar na Comissão de Constituição e Justiça. Eu preciso desse espaço. Hoje eu estou em 4 comissões. Eu estou na Comissão do Idoso como titular. Se Deus quiser, em breve, Comissão do Idoso, Aposentado e Pensionista. Sou titular. Estou como titular da Comissão de Defesa da Mulher. Como titular da Comissão também de Defesa do Consumidor, que muitas pautas nossas aqui também repercutem, especialmente para evitar os crimes de empréstimo que são praticados em desfavor do idoso. Na Comissão de Defesa do Consumidor, a gente vai poder fazer mais. E, claro, sou titular da Comissão de Segurança Pública. Quando eu fui pedir ao Elmar, ele falou o seguinte, Furtado, você vai me desculpar, mas essa é a comissão hoje, a CCJ hoje, é a comissão mais visada da Câmara. Então, não tem nenhuma vaga nesse momento. Mas eu tanto perturbei o Elmar que ele me disse o seguinte, Furtado, olha só, a gente vai passar a acompanhar a frequência dos deputados. Se a gente perceber, e sempre acontece isso, que tem deputado que é membro, mas que não está comparecendo lá, compromisso do líder comigo. A gente tira quem está faltando e coloca você. Ok? Eu falei, ok, presidente, está fechado. Então, eu vou ficar de olho. Se aparecer aquele gazeteiro, tá, que botou o nome, mas não está indo na comissão, ele sai e entra Antônio Furtado. Agora, para você não ficar preocupado em relação ao 14º, quem é membro lá? Ricardo Silva. Eu fiz uma live com ele na terça-feira à noite, que mais de 80 mil pessoas assistiram, hein? Mais de 80 mil pessoas viram essa live, lá no Facebook do Ricardo Silva. E aí, quando a gente falou do 14º, veja, o fato de eu não estar na comissão não me proíbe de estar lá no plenário na hora, de pedir a palavra se for necessário, de conversar ao pé do ouvido dos parlamentares e pedir a aprovação, ok? Embora eu não esteja oficialmente, eu posso e estarei lá presencialmente, mas o Ricardo está com a gente lá, ele e vários outros que estão nessa luta. É com você, doutor Sandro. Perfeito, pessoal. Então, assim, resumindo o 14º aqui para vocês, a gente tem a Comissão de Constituição e Justiça, que na semana que vem nós já teríamos um nome do presidente. Voltando ao nome do presidente, você tem 2 opções. Acreditar naqueles que falam que não é possível, aceitar sua derrota e ser mais um fracassado, ou começar a cobrar o presidente e exigir o seu direito, porque eles são nossos funcionários, e não o contrário. Então, você define o papel. Então, nós temos um presidente, vamos cobrar desse presidente para que ele coloque o 14º em votação. O fato do fim da emergência sanitária não acaba com o 14º, é mais um bando de mentirosos, bravata que estão espalhando. Também tem gente falando que em ano de eleição, ano eleitoral, o 14º não pode sair. Outra mentira lavada. 14º será pago em dezembro, após as eleições. É o primeiro ponto. Segundo ponto, a definição do 14º, ela se assemelha à questão do auxílio emergencial, Auxílio Brasil, em que o STF já definiu que se for uma definição que visa reduzir desigualdades, é perfeitamente possível, ela está acima de qualquer pauta, está acima de qualquer medida que seja relativa à questão eleitoral. Então, só para matar aqui. Por fim, a gente vai falar aqui com vocês da questão da margem dos consignados. Pessoal, presta atenção. Hoje nós temos a definição do Bilac Pinto, que é do Partido União Brasil, como provável, tá? E acertado, já definido no site da Câmara, mas ele falou que talvez poderia ser retirado, ele como relator da margem dos 5%. A gente tem que tomar um cuidado todo especial aqui. Por quê? Porque nós temos que entender aqueles que realmente defendem o aposentado, aqueles que defendem os seus próprios interesses ou interesses de quem os pede, e defender e entender também que tem aqueles que têm boa vontade, mas às vezes na tentativa de ajudar não conhece o assunto e acaba atrapalhando. Por que eu estou falando isso? Por causa das emendas.
tá? Nós temos emendas importantes lá dentro, como as emendas que trazem a questão da manutenção da margem para os servidores públicos, que não tem os servidores públicos dentro da medida provisória, para incluir os servidores públicos, que acaba com as 9 linhas, que é um problema muito grande, que regulamenta o cartão consignado, e temos uma emenda da suspensão dos consignados, tá? Essas emendas foram colocadas por quem entende do aposentado, sabe da vida do aposentado e da necessidade que o aposentado tem que ter para ter um crédito extra e o servidor bem feito. Já tem a turma que quer ajudar, mas não sabe como. Então tem emendas lá que pede para reduzir para 20% a margem, segundo eles, para tirar o superendividamento. Já tem outros que pedem para reduzir para 30%, que não é justo o aumento da margem. Esses vêm a um argumento, e é um argumento forte, que é do fim do superendividamento. Mas na prática não é isso que acontece. Na verdade, esse argumento de fim de superendividamento, ele causa mais endividamento. Porque se eu limito a margem, que não é a melhor das vidas, a melhor das opções, mas que tem uma taxa de juros mais barata que as outras, se eu limitar essa, o que vai restar para o aposentado é ir para o empréstimo pessoal, é ir para o CDC, é ir para o agiota. Então, assim, essas pessoas têm boa vontade, mas não conhecem a vida do aposentado. É assim que eu vejo. Esses que pedem para reduzir a margem, questionando o superendividamento. Aí vem aquela turminha que essa eu não falo nem que tem boa vontade e nem que não conhece a questão do aposentado. É aqueles que colocaram emenda lá para aumentar o cartão consignado de 5% para 10%. É aquela turminha que hoje, a medida provisória, tendo um texto que torna o cartão facultativo, coloca uma emenda lá para que o cartão volte a ser obrigatório. É aquela turminha que quer destinar 5% do salário dos aposentados para pagar associações e sindicatos. Aí, me desculpem, mas vocês extrapolaram o limite do que é ajudar o aposentado. A intenção não é ajudar, tá? Me desculpem, mas vocês fugiram da regra aí, tá? Então, assim, nós temos lá emendas que ajudam, emendas que, embora com boa vontade, atrapalham, e emendas que atrapalham muito. E tudo isso a gente tem que passar para o relator, a gente tem que explicar para o relator, para que o servidor não fique de fora, explicar tudo isso, porque tiveram 62 emendas. É muita gente interessada em uma medida provisória. Então, a gente tem que ficar de olho, e é o papel dos deputados que lá estão, tá? O deputado Antônio Furtado, o Ricardo e todos os demais, nos ajudar nessa pauta para que o relatório seja bom, bem feito e que ajude o aposentado. Quer falar, deputado? Eu quero lhe dizer que, mais uma vez, você prima pela sinceridade, pela verdade. Ninguém nunca aqui abriu a boca para falar que vai ser fácil, que nós vamos conseguir do dia para a noite, que vai cair do céu. Na vida da gente não é assim. As conquistas pessoais são duras, demandam tempo, demandam trabalho, demandam estudo. No Congresso Nacional e na Câmara não é diferente. Não é diferente. Mas eu quero só citar um ponto que ia ficando para trás. Quando desavisados, mal informados ou mal intencionados querem decretar a morte do 14º salário e querem enterrá-lo, dizendo que quando o ministro Queiroga da Saúde diz que houve o fim da emergência sanitária do Brasil, isso seria um argumento a sepultar o 14º. Quando o Torção estava falando sobre isso, antes que ele tivesse explicado o fundamento, por que permaneceria a ideia, eu já tinha chegado à mesma conclusão que a dele. Até porque os dois somos formados em direito e a gente tem um raciocínio jurídico. Ora, se as consequências da pandemia financeiras
se protraem no tempo, quer dizer o quê? Se prolongam no tempo. As consequências do que aconteceu em 19 e 20, elas vão ser suportadas ainda anos por esses aposentados e pensionistas, que infelizmente teve gente, que ele explicou, que teve que se endividar para comprar caixão, para enterrar familiar. Veja como isso é doloroso. Quer dizer, então, que como a pandemia terminou, os efeitos da pandemia terminaram também? Especialmente financeiros? É óbvio que não. É claro que não. E é por isso que o 14º salário tem que sair. E esse é o ano. Sabe o que é esse é o ano? Porque até quem não gosta de aposentado e pensionista vai querer, é aquele lobo na pele do cordeiro. Eu quero ver se eles vão ter coragem de votar contra na CCJ agora, nesse ano. Eu quero ver. Porque quem votar contra vai ter o nomezinho numa lista para ser divulgado para vocês, para que vocês não se esqueçam de quem está a favor e de quem está contra. Então, esse é um ano muito bom para o 14º salário estar em pauta, ainda mais na CCJ. Qual é o compromisso que eu assumo com vocês? Eu posso assumir o compromisso de que ele vai ser aprovado na CCJ? Não. Até porque eu não tenho voto lá. Então, eu não estou aqui para mentir. Tá? Não mentir como delegado, não vou mentir como deputado. Agora, um compromisso eu assumo, que eu vou estar lá lutando, que eu vou estar lá pedindo, que eu vou estar lá falando, que eu vou estar lá exercendo o meu direito de ajudar vocês a convencerem esses parlamentares. E atenção, a live existe aqui para isso, para informar e para conscientizar. Quando tiver um novo presidente, quando for distribuído, nós vamos dizer a vocês que é para pedir ao relator um relatório favorável, é para pedir aos deputados todos, a gente divulga aqui, não é isso, pessoal? A gente divulga aqui a lista de todos os membros da Comissão de Constituição e Justiça. E aí, por favor, nós 4 sozinhos não vamos conseguir. É você que está em casa, a sua mobilização. Tira meia hora do seu tempo no dia, meia horinha. Manda um zap, manda uma mensagem, message, um e-mail, o que for, para os deputados da comissão dizendo: eu quero o 14º salário, por favor, eu preciso desse dinheiro, eu ganho uma aposentadoria de fome, eu não aguento mais, me ajudem a sustentar a minha família. Façam isso e nós vamos comemorar juntos a aprovação do 14º salário na CCJ. E depois, quando for para o Senado, também me comprometo a ir lá bater de porta em porta. Lá é mais fácil. Lá não são 513 portas, não. São 81 portas. Tá bom? Fazendo 10 por dia, a gente em 2 semanas, mais ou menos, fala com todo mundo. Tá certo? É isso aí. Pessoal, nós chegamos a uma hora de live. Felipe, Milton, falem aí comentários de vocês. Felipe aí que tá caladinho, depois o Milton, depois o delegado. A gente já vai seguindo para o final da live. Ele falou de 81 senadores que fazem 2 semanas. Imagina só a importância de já ter pessoas, né, lá no Congresso Nacional, principalmente na Câmara dos Deputados, que já estejam alinhados, que a gente não precise mais ir bater na porta dele, né? A gente tem uma comissão que possa ser discutido. Olha só, olha essa situação, e foi exatamente, literalmente isso. Lá na Câmara dos Deputados, né, fez isso no Senado também, a gente vai lá e bate na porta do deputado para poder levar a nossa pauta e levar até eles o interesse do aposentado, né? Então, que tenhamos agora pessoas que venham, né, e tenham um interesse na causa, não a gente tem que levar essas causas para eles. Então, queria agradecer e saber que a nossa mensagem, né, está sendo passada, a nossa mensagem está chegando, né? Claro que a gente queria uma velocidade maior, mas o importante é que nós estamos avançando. O 14º está aí, o 14º está aí mais forte do que nunca, né? Como que pode, agora que está na CCJ, o projeto está parado? Não, gente, agora é a última instância, né? A última instância agora, lembrando que passando na CCJ, ela segue para o Senado Federal.
Obrigado, pessoal. Bom dia a todos. Mas é isso, Felipe. Eu também fico feliz porque hoje a gente olha para trás e a gente percebe, deputado e Sandro também, que a caminhada que a gente vai ter que refazer, né, como já refizemos diversas vezes, né, de gabinete em gabinete, para cada pauta a gente faz essa peregrinação quase que sempre, até porque é óbvio, se torna necessário, mas de tantas vezes que já fizemos, graças a Deus a gente já conseguiu sensibilizar muita gente. E eu acredito agora que com esse formato a se definir agora na CCJ, a gente já terá um caminho já percorrido. Então, acredito que a gente não deverá ter o mesmo trabalho, né? Já que fizemos boa parte desse trabalho ao longo do tempo. Boa parte desses parlamentares já são ou já têm alguma sensibilidade diante das nossas pautas. Hoje já temos alguma diferença, né? Quando chegamos em Brasília, em comparação à nossa primeira ida, meio que perdido, sem saber onde bater, com quem falar, mas fomos desbravando tudo, né, sem medo de nada, e hoje muito orgulhoso por isso que a gente está fazendo, né? Já tem feito e continua fazendo. Então, acredito que a gente está no caminho certo, 14º agora se encaminha. Sandro, só uma última pergunta, e eu direciono para você, por uma questão mais de ordem jurídica, o deputado também pode participar na resposta. Ainda sobre o 14º salário, através daquele requerimento assinado, eu acho que ele não vai ter o direcionamento que a gente tanto deseja, não por falta, né, da força através das assinaturas, mas por uma questão da sensibilidade aí do nosso presidente da Câmara dos Deputados, né? Já que em alguns momentos ele deixou de alguma forma meio que claro que ele não era tão a favor assim por uma questão ideológica, não sei, partidária, um raciocínio meio que sem lógica no tocante ao 14º. Então, a possibilidade, de acordo com a tua opinião, de ainda termos a votação através do requerimento de urgência. Por favor. Deixa eu dar minha opinião, que aí eu também encerro a minha fala e passo para o nosso anfitrião, doutor Sandro, para ele também concluir. Em relação a essa questão, que era o nosso sonho, para ganhar tempo, fazer com que, através de requerimento de urgência, fosse direto para o plenário, para que os deputados, todos os deputados, pudessem manifestar. A minha opinião agora é a seguinte: era para ter vindo antes, dependia da aceitação do presidente Lira, ele não se movimentou nesse sentido. Para nós, agora, em termos de estratégia, é melhor ficar na CCJ. Por quê? Porque a gente já tem a União Brasil, que vai estar na presidência. Já temos um compromisso que conseguimos quando fomos lá conversar com o Elmar. E o Elmar falou que pediria a ele para pautar. Então, vai ser pautado. No momento que é pautado, já existem vários deputados federais na Comissão da Constituição e Justiça, e um deles é meu amigo, Ricardo Silva, que ele é deputado federal por São Paulo e pré-candidato à reeleição. Ele já falou: Furtado, vou me movimentar, não vou ficar parado, não. Então, já que não foi para o plenário, e a Comissão de Constituição e Justiça está sendo reinstalada agora, semana que vem, vamos seguir essa estratégia, tá certo? Que eu acredito que ela, para nós, para os aposentados e pensionistas, ela é melhor. Para a gente concluir, eu sempre digo aqui, a sua força, você que participa do canal, você que comenta, olha a Maria de Lourdes Alves, a sinceridade e a união de vocês é obra de Deus. Gratidão. Gratidão a você, minha amiga. Muito obrigado por estar aqui conosco. A Lúcia Helena, olha aí, verdade, na CCJ tem mais chance o 14º. A Lúcia concordou comigo, que estou lá, que a gente está sempre querendo ver qual é o melhor caminho. Se você pode pegar um atalho, antes o melhor caminho era a urgência. Porque, poxa, a CCJ está parada. Há quanto tempo? Está parada em janeiro, fevereiro e março. Só que agora está em abril e vai retomar. Se vai retomar, nós vamos por ela. Entendeu? É isso. Maravilha. Beleza, Cristina? Ao deputado Antônio Furtado, os nossos agradecimentos. Newton Francisco, gratidão a todos vocês, guerreiros. Esse é um canal que me representa. Pessoal, como a gente tem fé, fala em Jesus, que colocou vocês nas nossas defesas. Muito legal, olha. Sônia Campos, obrigado. Gilberto, olha o Gilberto aqui fazendo a parte dele, hein? Gilberto é um exemplo. Estou cobrando do Bilac Pinto. Sônia Campos, eu confio em vocês. Celina Zanetti, parabéns, gratidão. A Silvana,
O Márcio Arruda comenta o que a gente sempre fala. Tudo bem, a antecipação do 13º é boa, mas a gente precisa do 14º. É claro, antecipa naquela hora é bom, mas em dezembro, como é que fica? Está aí a ideia do 14º. Para fechar, eu quero dizer como é importante essas nossas lives. Eu tive uma alegria enorme na semana passada que eu quero compartilhar com vocês. O José Pinheiro, de Japeri, ele assiste aqui os canais, todos os canais, conhece tudo que a gente fala. E ele veio de Japeri, que não é muito próximo de Volta Redonda, que é o meu gabinete aqui, no interior do estado do Rio de Janeiro. Ele veio, ele trouxe 2 amigos, inclusive, uma moça e um rapaz, sentou aqui na minha sala, tiramos foto, e ele veio com um papel, com 4 projetos de lei. A gente já começou a conversar sobre os projetos. Eu já falei com o Sandro. Zé Pinheiro, você não pede por esperar, não, tá? A gente já está pensando em como tornar o seu projeto um projeto bom para todos os aposentados e pensionistas do país. Mas olha o meu orgulho. Ele ligou para a minha equipe, disse que queria me conhecer, saiu da cidade dele, veio aqui e veio para propor, veio para dizer o seguinte: eu estou com você nessa luta. Me contou um pouco da vida dele, ele operava guindaste, entendeu? Ele se aposentou novo porque tinha adicional de... Ele tinha a questão da periculosidade, da insalubridade da função, e ele trabalhou mais 12 anos descontando para se aposentar. E aí depois veio o Supremo e disse: não, você não pode se aposentar de novo. Aí eu pergunto a você, é justo? 12 anos ele desconta para se aposentar e depois ele tem caçado o direito da aposentadoria? Não é justo, não. A nossa opinião é que ele, todos na mesma situação, deveriam receber de volta esse dinheiro. Porque senão é enriquecimento ilícito do Estado. Ele passa 12 anos descontando para se aposentar de novo e o Supremo diz que não pode. Cadê aquele dinheiro? Não. Aquele dinheiro tem que voltar para ele corrigido. É a minha opinião, é do Sandro. Não perguntei para o Felipe, mas eu sei como ele pensa. Ele apoia isso também. A mesma coisa o Milton. Então vamos lutar? Não é só o José Pinheiro, não. São milhões que estão numa situação parecida. Então é mais agradecer a todos vocês. Teresa Cristina, que legal, ela é de Campo Grande. Eu conheço Campo Grande, hein? Quando eu fui oficial de justiça, eu trabalhei em Campo Grande. Tem um sol para cada um, às vezes, aí em Campo Grande, tá? Na época do verão. Eu andei muito por Campo Grande para entregar os mandados. Mas, enfim, o mundo é pequeno. Eu só quero dizer que pessoas boas têm que se reunir e não podem perder a esperança. Obrigado de coração a vocês que fazem desse canal uma realidade e a gente junto, a gente troca ideia. E olha, vocês ativam alguns neurônios meus que às vezes estão adormecidos e nós vamos para a tribuna para falar. Obrigado, Sandro. Bom demais. Ó, concordo em número, gênero e grau com o que o delegado falou, tá, Milton? Ó, hoje a CCJ é o melhor dos caminhos para a gente. A gente consegue articular, tá? E articular bem. Eu acredito que se o 14º vai para plenário, eu não tenho dúvidas que passa. Tá? Eu acredito muito que passa, principalmente para o ano em que a gente se encontra, tá? Mas vamos entender o seguinte, ô Milton, é um assunto que tomou proporção nacional, então, seja na CCJ, seja no plenário, ele passaria. Mas para que ele entre na CCJ, tem que ter uma sinalização da base do governo. O Lira, ele não costuma contrariar o governo nas decisões que ele toma. E mesmo com o requerimento de urgência, eu vou pegar como exemplo a enfermagem. O requerimento de urgência da enfermagem já foi assinado há algum tempo. E agora, com muita pressão, é que ele disse que em dia 4 de maio agora será colocado em votação graças à Semana do Enfermeiro. Pode ser, ou pode não ser. Por quê? Porque tem um sistema muito errado que se chama sistema presidencialista do regimento da Câmara dos Deputados. Ou seja, é ele que manda em tudo, é ele que diz. A opinião dos líderes tem força? Tem. Mas, cara, nós conseguimos a assinatura dos líderes para o requerimento de urgência. Ele colocou em votação, Milton? Ele tem que pôr em votação. Ele pôs? Sim. Não pôs. Não. Então, assim, eu não confio no Lira. Vamos falar o português, claro, de que ele vai colocar esse 14º em votação. Eu não confio, tá? Então, o nosso melhor caminho hoje
assino embaixo do que o Antônio Furtado disse, que o melhor caminho é a CCJ. Tá? É a CCJ, e vamos pressão total na CCJ, que eu quero esfregar esse 14º na cara de muita gente aí, se Deus quiser ainda. Tá? Queremos. Bora para cima, então. Pessoal, obrigado por esse coral. Abraço, tá? Abraço, vamos para cima. Bora para a luta, que se a gente parar é assumir a derrota. Tamo junto. Abraço, pessoal. Valeu, gente. Beijo no coração. Tchau.